Lucas capítulo 8, versículo 40, né? A história de uma moça, a filha dos homens, naquela época, Jairo, um dos homens que fazia parte do sinédrio, da parte da eclesia, um homem bem conhecido ali da sinagoga. Ele era príncipe da sinagoga, muito conhecido, Jairo, e a sua filha. A história muito bonita, uma história de ressurreição, amém? Em Lucas, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Pulando do versículo 42 para o versículo 49, diz assim: E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crer somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não chores, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Irmãos, é uma história maravilhosa. A história desta menina, do príncipe, um dos príncipes da sinagoga, chamado Jairo, muito conhecido naquela época. E eu poderia tematizar nesta manhã, irmãos, a esta mensagem, né, dizendo que não há outro igual. Né? Não há outro igual a Jesus. Não há outro igual. Ele é inigualável, não tem como. Nunca vai existir, nunca existirá e nunca existiu, nem vai existir e nunca existirá alguém como Jesus. Então não há outro igual, não há. Então eu poderia iniciar esta mensagem nesta manhã, a nossa última mensagem nesta manhã, e creio que Deus vai falar com você nesta manhã, e já está falando desde o início, e também vai falar também no final. Então não desligue o seu aparelho, não desligue a sua TV, não se apresse a sair da presença de Deus, não se apresse, pois a mensagem é óbvia, a mensagem de Deus, ela é verdadeira e traz edificação. Aqui a história de Jesus, juntamente com esse príncipe Jairo, conhecido, um príncipe da sinagoga. Eu quero dizer, meus amigos e irmãos, que era muito difícil para este homem. Ele era um príncipe da sinagoga, e a sinagoga era contra os ensinamentos de Jesus. Naquela época, naquele tempo, a sinagoga, os fariseus, os saduceus, eles eram contra aquilo que Jesus pregava, porque Jesus trouxe boas novas para ele, e aí causou um choque na sociedade, porque ninguém vira os sinais que Jesus fazia, ninguém.
fazia muito tempo que a manifestação da presença de Deus não estava ali em Israel, em Jerusalém. E quando Jesus inicia o seu ministério, proclamado por João Batista, aquele que clama, a voz que clama no deserto, João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, irmã de Maria, escute. João Batista preparou o caminho para Jesus. Jesus, quando ele veio, aos 30 anos, foi batizado por João Batista, foi ao deserto, e passar 40 dias e 40 noites no deserto, ele não comeu e não bebeu e voltou. Quando Jesus volta, ele inicia o seu ministério. E após as suas pregações e os milagres que aconteciam naquela época, cada vez mais a sua fama se espalhava. E todo ficava perplexo, atônito, pelas palavras de Jesus e os feitos que Jesus trazia. Ninguém vira uma pessoa ressuscitar. Observe que Lázaro, a Bíblia vai dizer, depois de 4 dias, Lázaro ressuscitou. E isso causou um choque na sociedade. Então, no Sinédrio, uma pessoa que fazia parte da sinagoga ali, os fariseus, os saduceus, isso era um choque, porque eles conheciam os pergaminhos, eles sabiam das profecias e tudo, os escritos de Moisés, os profetas, mas eles ainda não conheciam que tudo o que os profetas pregavam ou escreveram era justamente apontando para Jesus. E Jesus visitou, um Deus visitou a terra, e naquele tempo eles nem perceberam que era o Filho de Deus. E quando Jesus inicia o seu ministério, irmãos, pessoas logo seguem ele, a multidão seguia, porque os milagres chamavam a atenção de todos. Aleluia. Cegos se enxergavam, surdos ouviam, paralítico andava e os mortos ressuscitavam. Então o tema é esse, não há outro igual. Eu queria que você ficasse impregnado na sua mente e no seu coração. Não há outro igual a Jesus. Olha, nunca existiu, nem existe e nem existirá alguém como Jesus. Não tem como. Aleluia. Agora, você imagine um homem religioso naquela época. Esse Jairo era um homem religioso, um homem que sabia das coisas de Deus, aleluia, sabia da palavra do Senhor, sabia de tudo isto, mas ele tinha o seu receio por ser uma pessoa religiosa. Por que não, naquela época, alguém foi da sua religião, foi lá curar a sua filha? Mas ainda tocando o seu coração, e Jairo, ouvindo falar de Jesus, chamou sua atenção. E ele procurou Jesus desesperado, porque a sua filha estava em casa enferma, ainda não estava morta. A proporção que Lázaro saiu da sua casa para procurar Jesus, encontrar Jesus, e pedir por socorro, Jesus socorre-nos. Nesse processo de sair da sua casa e procurar Jesus, a sua filha chegou a falecer. Mas era difícil um homem religioso procurar Jesus. O orgulho batia no seu coração, procurar ajuda logo de quem? De Jesus, onde eles criticavam Jesus, não aceitavam o evangelho que estava chegando, as boas novas de salvação, porque o evangelho é boa notícia, boas novas. E isso incomodava eles, e alguns causavam inveja, achando que Jesus iria assumir o trono ou tomar a cadeira de alguém. Isso não é papel de Jesus, ele não precisa, ele já é. Ele não precisa assumir o lugar de ninguém, ele já é o primeiro, ele é as primícias de Deus, ele é o nosso Senhor. Mas as palavras de Jesus, os feitos de Jesus chamam a atenção. Agora você imagine este homem, há quanto tempo a sua filha estava enferma? E com certeza, por ser um príncipe, ele tinha condições financeiras de procurar um médico ou alguém, ou algum remédio para curar sua filha. Ele não encontrava em lugar nenhum alguém ou algum remédio para que pudesse curar sua filha.
ele não encontrava de forma alguma. Talvez seja você, amigo. Talvez seja você, já procurou muitos meios de resolver o seu problema e você não encontrou. Talvez você procurou muitos médicos, não sou contra, pronto procurar. Por isso que a medicina, a ciência está para isto, para nos ajudar. Mas talvez você procurou a medicina, talvez você procurou, através da medicina, remédio, os médicos, a justiça, outra coisa, outro meio, para poder resolver o seu problema, e você não teve êxito nenhum êxito. Nenhum êxito, não. Aleluia. Mas nesta manhã estamos pregando, estamos ministrando uma palavra para você, dizendo que não há outro igual a Jesus. Talvez você não soube procurar Ele certo, talvez você não procurou Ele bem, ou não teve a força suficiente de procurar Jesus. Mas nesta manhã o Senhor está te dando força, está dizendo para você que você pode todas as coisas. Quando aquele homem, aquele príncipe, ele era uma pessoa religiosa, ele sabia o que estava fazendo, não era alguém qualquer, não era um leigo, não, ele sabia do que estava fazendo, procurando Jesus e tendo a certeza que Jesus poderia resolver o seu problema. E Jesus pode ainda, Ele é o mesmo. Olha, Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente, amigo. Talvez a sua situação, aleluia, ela está cada dia pior, de mal a pior, cada dia mais que passa está pior. Talvez a maneira de você procurar Jesus não foi a correta. Talvez a maneira de você crer não esteja tão bem. Ou talvez a sua fé não chegou a este nível de crer em Jesus e Ele te curar e Ele resolver este problema. Mas nesta manhã nós temos uma palavra para você. Nós cremos que este mesmo Jesus que curou, que ressuscitou a filha deste homem, Jairo, Ele pode também fazer na tua vida. Se você observar o texto, no primeiro versículo diz o seguinte, olha: e aconteceu quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Observe o texto. O povo estava esperando Jesus. Você está esperando Jesus entrar na sua casa? Você já convidou Jesus a entrar na sua casa, literalmente falando? Você precisa convidar, sim, Senhor. Aleluia. Literalmente você na sua casa diz: Jesus, entra na minha casa mesmo, literalmente falando. Ou seja, a manifestação da presença de Jesus, se você o convidar para entrar na tua casa, na tua vida, fazer morada, aí tudo muda. Observe. Você há de convir comigo que no versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, vai dizer: eis que tua porta e bato. E ele coloca condições, é condicional, olha: eis que tua porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você entendeu? Então a palavra vai dizer o que? Vai dizer, o povo estava esperando. Versículo 41 diz: e eis que chegou um varão por nome Jairo, e este era príncipe, era um dos líderes religiosos naquela época, um dos príncipes da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Observe que ele rogou, ele se prostrou, o que é, se humilhou na presença de Jesus. Aleluia. Ele se prostrou, ele se ajoelhou, ele clamou: Jesus, socorre-me. Jesus, ele não tem mais outro meio. Jesus, eu procurei todo tipo de solução, mas não houve nenhum resultado positivo. Ele entendeu que Jesus poderia e pode justamente fazer aquilo que é impossível ser possível. Jesus, ele é especialista de fazer o impossível ser possível. Não é assim, irmão Kennedy?
Jesus é maravilhoso, irmãos, por isso não há outro igual. Irmãos, não importa qual a sua religião, aleluia, o importante é você fazer como este homem. Ele se prostrou, ele entregou a sua vida e da sua família nas mãos de Jesus. No final você vai entender a história. Aleluia. E ele convida literalmente Jesus a entrar na sua vida. Ele se prostrou, ele deu uma oportunidade. Jesus, olha, Jesus bateu na porta e ele permitiu. Ele ouviu Jesus, ele sabia que Jesus ia passar ou ia chegar naquele momento. Ele sabia disto, e sabendo disto, ele esperou em Jesus. Eu digo, já sei, ninguém pode resolver meu problema, mas ele entendeu que Jesus poderia resolver o seu problema, e Jesus resolve mesmo. No versículo 42 diz, porque tinha uma filha. Então, houve um motivo daquele homem procurar Jesus. Amém? Houve um motivo, por isso que é necessário haver um motivo. Talvez seja uma coisa desagradável, uma coisa não muito boa para você, mas é este o motivo de você procurar Jesus. Houve um motivo, houve uma motivação. Amém? É preciso a sua fé ser motivada, aleluia, pelas coisas que acontecem, que nem sempre é bom, aleluia, por um lado, bom por outro, porque você é motivado a procurar Jesus. Então, qual foi o motivo? A sua filha estava doente, a sua filha estava à beira da morte, a sua filha tinha uma necessidade, ela precisava ser curada, aleluia. Então, houve um motivo. E quem sabe Deus lhe está dando um motivo. Deus está motivando a sua fé. Deus está motivando você a se prostrar, a você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Se você observar esse texto, ele era um religioso. Amém? Religioso, todo mundo pode ser. Cada um pode ser religioso. Agora, ser discípulo de Jesus, aí é diferente. Pois nesta manhã ele convida você a ser um discípulo dele, a acreditar nos feitos de Jesus, no poder, na virtude que a sua fé provoca em Jesus. Porque é a fé que ativa, é a fé que provoca a virtude, o poder que há em Jesus. Você entendeu? É a fé, é o único veículo da manifestação do poder de Jesus na tua casa, na tua vida. É a tua fé, é o veículo. Então nesta manhã ele está motivando, ele está dando um motivo, uma motivação de você se prostrar, de você se humilhar, de você buscar, de você acreditar que ele pode todas as coisas, e ele pode. Pois essa manhã eu declaro que será uma manhã de milagre na tua vida. Seja qual for o problema, ele tem poder e condições de resolver. Aleluia. Observe aqui o texto, irmãos. Vou ler mais um versículo. Olha o que diz. Porque tinha uma filha única, quase 12 anos, ou seja, 11 anos, que estava à morte. Amém? Estava à beira da morte. Estava morrendo a sua filha. Aleluia. E eu sei que há muitas mortes. Existe a morte física e existe a morte espiritual. Talvez o seu filho está em casa e ele perdeu o motivo de estar na obra do Senhor, na casa de Deus. Não quer mais para a igreja. Aquele filho ia para a consagração, não vai mais. Aquele filho teu que lia a Bíblia agora não lê mais, e você está preocupado com isto. É filho de crente, nasceu no berço cristão, no berço evangélico, posso dizer. E você vê que o seu filho, ele necessita. O seu filho perdeu a motivação, está perdendo a fé, mal vai na igreja. E você nota como pai, como mãe, que ele não lê mais a Bíblia, que ele não ora, que ele não tem interesse pelas coisas espirituais.
Que ele fica num joguinho ali no seu celular ou no computador e ele está perdendo a motivação. E por conta disso também pode ser você. Por conta das dificuldades, por conta dos problemas, aleluia, tem lhe assaltado o tempo. O teu trabalho tem assaltado a tua vida de uma maneira que você não tem nem mais tempo nem para orar. E isto é perigoso. O teu trabalho secular, outra coisa que você está fazendo, está tirando a sua concentração, tirando você do centro da presença de Deus. Mas agora, escute, para o bem da tua vida, da tua família, Deus permite coisa para motivar a sua fé. Deus permite coisa para motivar a sua fé, para você ter motivo de oração. Parece-me que eu entendo que se nós vivermos sem problema, a gente deixa Deus. Muitos não podem viver sem problema. Deus, nos ama tanto, tanto, de uma forma tão especial. Observa. Por isso que eu estou falando, Jesus, ele é inigualável, não há outro igual. Aqueles 2 discípulos dele iam a caminho de Emaús, mas a promessa dele era que ficasse em Jerusalém após a morte de Jesus. Era um dia de domingo, ele estava a caminho de Emaús, ou seja, ele saiu da direção. O caminho de Emaús parece muito com o caminho de Jesus, mas não é o caminho de Jesus, parece. É por isso que a Bíblia vai dizer que há caminho que parece direito, mas é caminho de morte. Aleluia. Jesus, após a sua ressurreição, ele foi buscar aqueles discípulos que iam sair de Jerusalém, ou já tinha saído, estava a caminho de Emaús. Ele nos ama tanto, ele é tão maravilhoso, Jesus, que ele foi buscar eles. Jesus nesta manhã está buscando justamente aqueles que estão indo a caminho de Emaús, para voltar ao caminho, porque ele fala, eu sou o caminho. Ele disse para Filipe, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Talvez você perdeu a esperança, porque as dificuldades adentrou o teu lar. Talvez você vai no seu armário e você vê que está vazio, e você tem filho pequeno que precisa de alimento, e você nota que seu esposo está desempregado, você está desempregado, que você está vivendo à custa da família, e você perdeu a fé. Mas é isso, é motivo. Deus está motivando a sua fé de você buscar a Jesus, de você não perder a esperança. Se você observar o texto, Jairo já tinha buscado todo tipo de resolução, mas não encontrou. Mas ele decidiu buscar verdadeiramente Jesus. Ele se prostrou. Ele se prostrou e apresentou a Jesus o problema. Então nesta manhã eu te convido, amigo, eu te convido a se prostrar, eu te convido a você crer verdadeiramente que Jesus pode resolver o teu problema. E estamos aqui para isto. No final irei fazer aqui um clamor, e eu creio que Jesus vai adentrar o teu lar. Eu sei que é difícil, eu sei. É difícil a gente acordar pela manhã e a gente não ter nem um pãozinho com café, nem um pão com ovo. E isso machuca a gente. Mas não podemos perder a fé, amigo. Não podemos perder a fé. Isso aí é Deus motivando você a se lançar. E eu creio que a providência dele está chegando na tua casa, na vida do teu filho, da tua filha, que seja financeira, que seja na saúde, que seja aquela morte espiritual. O teu filho se afastou dos caminhos, está no mundo das drogas, da prostituição, aleluia. Mas eu quero nesta manhã que você se proste. Eu sei que é difícil, tem momentos que a gente se sente tão só,
A gente procura meios. Quer ver uma coisa? Tem dia que a gente quer uma pessoa para fazer uma ligação. Nenhuma pessoa tem para a gente ligar. A gente nem deseja. Vou ver se tem alguém aqui no meu zap para eu desabafar. Você procura alguém para desabafar e não tem, mesmo morando numa casa cheia de gente. Talvez as madrugadas são longas. Você não consegue nem dormir por conta das dificuldades e dos problemas. Mas o segredo está aqui, irmãos, como este homem fez. Ele era apenas um mero religioso. Deixe de ser religioso, seja um discípulo de Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Talvez você perdeu também a motivação de fazer a obra do Senhor. E isso está lhe causando prejuízo. Por conta do afastamento que você teve. Você se afastou. Há quanto tempo você não vai para a igreja? E no início parece que está tudo certo. Nós nos afastamos da igreja e vai tudo bem. Mas depois você vê que as coisas desandou, desmoronou, acabou. E por conta do seu afastamento da igreja, você perdeu a força de voltar. Você ficou com vergonha de voltar. Os irmãos diziam, olha, ela voltou, olha, ele voltou. Não tenha vergonha não. Não é vergonha se humilhar na presença de Jesus. Este homem era príncipe, era um homem que tinha condições financeiras. Ele era um religioso, mas ele não estava nem aí para a religião. Ele se prostrou diante de Jesus. Se você entendeu, dá um glória a Deus aqui no chat, aqui, ó, fala conosco. Se você se afastou, você escreve, olha, eu estou voltando para Jesus. E se você ainda não é um crente, nunca foi, escreve, eu aceito Jesus. Porque este é a razão de estarmos aqui neste programa, ao vivo, quase todos os dias da semana, irmãos. Olha, segunda, terça, quarta e quinta, 4 dias, e tinha sexta ainda. Então, por essa razão, e por preocupação nossa, da visão do nosso pastor, estamos aqui ao vivo falando contigo. E obrigado pela oportunidade que você nos dá de adentrar o seu lar, a tua vida. Esse mesmo Jesus que entrou na vida de Lázaro, de Jairo, porque Jairo permitiu. Observe que Jairo foi lá procurar Jesus. Ele não estava nem aí para a religião. O que ele queria era que Jesus curasse a sua filha. E talvez você procurou Jesus. E quando a gente procura Jesus, sempre tem uns contras. Sempre, observe. No texto do versículo aqui, olha o que é que diz, 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Quando a gente se levanta diante de Deus, para levar uma vida de intimidade com Ele, deixar as coisas velhas passar, e eis que tudo se fez novo, sempre tem uns contra. Olha, você agora é crente, um crente, é? Você nunca buscava assim, por que agora você está buscando? Ah, você sempre ia para ali, por que não está indo mais? E você procurou muitas pessoas de forma para resolver e não conseguiu. Aí então você decidiu procurar Jesus verdadeiramente, de coração, se humilhando na sua presença. Aí sempre tem alguém, oxe, mulher, já faz tanto tempo. Homem, faz tanto tempo que tu está nessa luta. Não tem jeito não. Tem sim. Isso é conversa negativa. Aleluia. Isso é conversa do diabo. Dizer que não tem mais jeito. Ah, tem. E existe uma frase aí do mundo que ela não é verdadeira. Qual?
Alguns dizem, não tem jeito para a morte. Tem sim, é Jesus. Aleluia. Essa frase não faz parte do cardápio nosso, não. Não tem jeito para a morte. Jesus, o pão vivo que desceu do céu, o que anda no meio dos 7 cálices de ouro, que tem a chave de Davi. Esse Jesus, como eu estou falando aqui, não há outro igual. Qual outro homem que pode ressuscitar? Ninguém, só ele pode. Ele pode ressuscitar. Ele tem poder para ressuscitar. Imagine resolver outros problemas. Sempre há uma pessoa, sempre há gente próximo, que tenta com as suas palavras desmotivar. Mas eu quero dizer, o que você está passando é Deus dando motivo de você se humilhar, de você voltar para Jesus, de você fazer aquilo que você perdeu antes. Você perdeu a motivação, Deus está dando motivação de você voltar a fazer o que você fazia. Volte para os caminhos do Senhor. Não vá para o caminho de Emaús. Não saia de Jerusalém. Não saia da posição. Deixa Deus, aleluia, agir na tua vida. Porque a única pessoa que pode impedir é você mesmo. Escute, amigo, Jesus não é adiantado. Jesus, ele não pula a janela. Jesus não pula o muro, não. Ele entra pela porta, se você abrir, abra para ele. Pregador, o que faço para Jesus entrar? Chame ele, convide ele. Jesus, entra na minha vida agora. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, olha, faz um milagre, eu preciso. Jesus, faz arder de novo, aleluia, aquilo que eu perdi. Jesus, aleluia, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Jesus, eu quero ser um odre que fica na fumaça. Aleluia. Jesus, eu não quero sair perto do fogo. Jesus, então clame a ele agora. Amigo, este é o motivo. Esta é a razão de estarmos aqui. Olha, é 11 horas do dia. A gente poderia estar em outro canto, não, mas a gente decidimos estar aqui para abençoar a sua vida. E eu já louvo, porque você abriu a porta para este programa adentrar. Porque não é nosso esse programa, ele pertence a Jesus. E tudo que fazemos segundo a palavra de Deus. Se você crê aí na sua casa, glorifica Ele. Se você está afastado, volte. Ele está de braços abertos para te receber. Ele fala assim: vinde a mim como estais. Não pode ficar como está, mas pode ir a Ele e Ele muda a tua história. Ele te dá uma nova oportunidade. Isso que você está passando é motivação. É Ele dando motivo para você orar mais, buscar mais ao Senhor. Vamos ouvir. Escuta o que fala no versículo 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Olha, a Jesus, quando ouviu aquele homem, que era um dos seus servos, um dos seus criados, procurou Jairo e disse: Jairo, meu senhor, não precisa mais incomodar o mestre, porque a tua filha já está morta. A última instância para alguns que não têm fé é a morte, mas para nós não, para já dar o começo. Aleluia. Paulo disse, olha o que Paulo disse: já não mais vivo eu. Então Paulo estava morto já. Ou seja, Paulo não fazia o que ele queria. O homem carnal estava morto. Olha, já não mais vivo eu. Olha que coisa linda. Você pode dizer na sua casa aí, você pode falar comigo aí. Você pode tomar essa atitude como Paulo tomou. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha, isso é importante, irmão. Você dizer, verdade, pela sua fé: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo estava morto para o mundo, morto para o pecado, mas vivo com Cristo espiritual.
A sua fé estava ativa, ressuscitada. Observe o texto. Quando Jesus ouve que aquele criado chegou onde está o seu senhor e disse que a sua filha estava morta, aí Jesus fala: epa, Jairo, escuta Jairo, escuta Maria aí, José, Antônio, Josefa, Miguel, Antônia, Viviane, Jaqueline. Olha, ele está dizendo assim, olha, escuta. Ei, crê somente e a tua filha será salva. Crê somente e o problema será resolvido. Irmãos, crê, não precisa ver. Você só precisa crer. Ou seja, o crer não depende do que você vê. É justamente aquilo que você não vê. Você vê pela fé. Você olha com seus olhos físicos e você vê que está tudo errado. Mas a fé diz que está certo. Olha, Jesus falou assim: ei, Jairo, se tu pensa que ela morreu, tudo bem, ela morreu fisicamente, mas eu tenho poder para ressuscitar. Jesus quer dizer isso. Jairo, crê somente que eu posso ressuscitar. Filho, filha, minha senhora, meu senhor, meu irmão, minha irmã, crê nesta manhã que o meu Jesus, que o teu Jesus, que o nosso Jesus pode todas as coisas. Olha o tema: não há outro igual. Não existiu, nem existe, nem existirá alguém igual a Jesus. Aleluia. E quem conhece ele se apaixona rapidinho por ele. É arriado os 4 pneus estrepe por ele. Vamos continuar aqui, olha o texto. Jesus, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Versículo 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai, e a mãe da menina. E todos choravam, e pranteavam. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. Claro que ela estava morta ali, mas para Jesus a morte é um sono. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Ele falou porque ele tem poder, irmãos. Ele tem poder suficiente para salvar a tua vida, a tua família. A humanidade depende de Jesus. Jesus é o caminho, e é o único caminho que leva para o céu. Eu poderia titular somente 2: um para o céu e outro para o inferno. Mas pode ser que você queira seguir os 2 ao mesmo tempo. Não tem como. Você não pode estar em 2 lugares, um só. Você não pode servir a 2 senhores. Só existe um caminho, e o caminho é Jesus. Só existe um que pode ressuscitar, Jesus. Os médicos falaram: olha, a doença é incurável. Jesus fala assim: eu posso curar. O médico falou: olha, só é 1 mês, vou dar 1 mês e ele vai morrer. Jesus falou: vou dar ele vida eterna. Você entendeu, amigo? Você entendeu, minha amiga? Meu irmão, meu amigo, escute só. A primeira coisa que Jesus está dizendo para você, Jesus está pedindo: olha, creia tão somente. Você vê que a fé é justamente, a fé é o veículo de você agradar a Deus. Você tomar atitude de fé é os seus olhos ver que está tudo errado, mas sua fé diz: está certo. Aleluia. No versículo 53, e todos que ali estavam riam de Jesus. Talvez a sua fé na sua casa, no lugar onde você está, seja motivo de riso. Certa vez eu disse para minha esposa, no momento de crise, era jovem casado ainda, e a gente não tinha nenhuma bicicleta. A gente se casou muito novo,
mas eu já era crente. Mas embora não tinha tido encontro com Jesus como eu tenho hoje, como eu tive há uns anos atrás, há quase 20 anos atrás, eu prometi a ela que eu ia lhe dar conforto. Eu não tinha uma bicicleta, eu não tinha nada, nem casa eu tinha. Quando eu me casei, nem cama eu tinha. Eu dormia numa cama de solteiro, emprestada. Mas eu prometi a ela, eu disse: minha filha, eu vou dar de tudo que você precisa. Nós vamos andar de carro. E Jesus é tão generoso comigo. Ele é tão generoso que Ele nos concede, Ele satisfaz o desejo do nosso coração, amigo. Eu entendo que o segredo é você entregar a vida a Ele, é você depender dEle. É você dizer como Paulo: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Lázaro tomou essa atitude. Jairo tomou essa atitude, Jairo. Ele sabia que não tinha mais a quem ele recorrer a não ser a Jesus. Talvez você procurou o médico e não resolveu. Talvez você procurou o juiz e não foi atendida. Mas nesta manhã Ele te motiva: se proste aos meus pés. Assim diz Jesus nesta manhã. Crê somente que eu posso resolver o teu problema. Pode ser que alguém por perto, algum amigo, ri de você porque você sonha, porque você é um sonhador e você acredita nas promessas de Deus. E eu creio na promessa do Senhor. E hoje Deus é tão generoso comigo que eu tenho casa. E o mais importante, eu tenho uma família. O Senhor me deu uma bela de uma esposa sábia e que me ajuda no ministério, e que é a metade do meu ministério, 50% eu dependo dela. Isto é importante. E o mais importante é que foi que Ele me escolheu para servir a Ele. E nesta manhã Ele está escolhendo você, amigo, meu amiga, minha irmã, meu irmão. Não perca a fé. Se lance, proste diante dele. Faça como Jairo. No versículo, para finalizar aqui, irmãos, versículo 53 diz: e riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Você entendeu agora? Então este é um dos motivos. Ou seja, o que motivou Jairo foi justamente o problema da sua filha. E este problema que você está passando é a motivação. Ou seja, é a permissão de Deus para motivar a sua fé. Eu me lembro, meu amigo, se assim você me permite, não desligue a sua TV, o seu salão, não ligue não, escute. Eu vou contar um testemunho, não para me engrandecer de forma alguma, mas para motivar a sua fé. Porque a fé é um processo. A fé precisa ser motivada. E a fé é um casamento, é como um casamento. Você casa, é para sempre. Aleluia. Você não pode se separar da fé. Não pode. Você perde o caminho, perde o rumo. Escute. O meu segundo filho, quando ele tinha 3 anos de idade, ele foi acometido de uma enfermidade. O que ele tinha? Ácido úrico no sangue. As suas mãos, os seus pés, era rachado, flácido. Ele não podia comer nenhum tipo de corante. Ele não podia nem jogar bola, nem correr. Ele não podia chupar um chiclete e comer uma pipoca.
Ele tinha 3 anos. E essa enfermidade passou 10 anos. Nós levava ele para os médicos e a conversa era a mesma. Essa doença, ela é incurável. Ele vai conviver com isso para sempre. Ele tinha ácido úrico no sangue. E ele não podia comer nada que tivesse corante. Nada que tivesse corante ele poderia comer. O meu filho, meu segundo filho. O seu andar, as suas pernas já estavam atrofiadas. Para você ter ideia, meu amigo, se alguém pisasse no pé dele, rachava, saía sangue, era flácida. E toda rachada parecia uma costa de jacaré, grossa, crespo. Ele já tinha 13 anos. E ele procurou muitos meios. Eu era apenas um religioso. Eu não era um discípulo de Jesus. Eu não tinha tido ainda encontro com ele. Eu confesso a você, amigo, eu estava na igreja afastado, dentro da igreja, mas estava afastado de Jesus. Porque as coisas que eu fazia não condizia do que eu era cristão. 19 anos de crente, mas afastado dentro da igreja. Mas a doença do meu filho, essa doença do meu filho, foi a motivação de Jesus, ou seja, de Jesus marcar o encontro comigo. E ele mudou a minha vida. Foi a motivação, foi esta. Eu procurei muitos meios. Disseram, se eu matar um calango é aquele lagarto verde. O que o povo mandava fazer, eu fazia. Olha, mate calango, ele não pode saber. A ácida é ele que é curada. Mas era apenas superstição só. Eu não podia ver um calango. Aí disseram, olha, coloca a mão nos pés dele. Quando o boi for fazer aquela necessidade, as fezes do boi bem quentinha, botava as mãos nos pés, verde, parecia um Hulk. Nada. Aí disseram, olha, coloca fel de boi com álcool na mão nos pés, também fica curado. Nada disso aconteceu. Pomada, remédio, a gente gastava, nada. Até eu ter um encontro com ele. Como Jairo teve um encontro com Jesus. E Jesus salvou e curou. E ressuscitou a sua filha. Ei, amigo. Eu estava orando a Deus, já fazia algum tempo. Eu tive um encontro com Deus. E a minha vida mudou. Por isso que eu estou aqui. Eu estava orando já fazia meses, buscava a Deus incessante, ainda hoje busco. Eu estava orando de 6 horas da manhã até 9. Quando foi 9 horas, uma voz bradou no meu quarto, aonde eu estava orando. E a voz era a voz de Deus. E ele me chamou pelo meu nome. Ele disse, filho, bem assim, a voz bradou no meu quarto. Ele disse, filho, chama o seu filho e cure ele. Eu já era um obreiro da casa do Senhor. Chame seu filho e cure ele. E eu fiquei maravilhado porque aquela voz bradou. Eu disse, minha filha, amor, olha, Deus falou comigo. Chama Dudu. O nome dele é Eduardo, nós chamávamos o nome de Dudu, apelidava de Dudu. Chama Dudu. E Dudu estava olhando os meninos brincar na rua, ele não podia nem brincar. Porque Jesus vai curar ele. Aí o meu filho entrou no quarto onde eu estava. E eu perguntei a ele, filho, você crê que Jesus pode te curar? Ele disse, eu creio, pai. Eu preguei o óleo da unção, passei nos pés e nas mãos dele. E eu declarei a cura em nome de Jesus. Quando meus olhos viram que ainda não estava curado a sua pele, eu disse, Senhor, o Senhor falou que ia curar. Aí a voz bradou pela segunda vez no meu quarto. Ele disse, eu já o curei. Observe o que Deus falou para mim. Olha, eu já o curei. O problema não é a pele, é o sangue. Ou seja, Jesus, com o seu poder, o que foi que ele fez? Uma transfusão de sangue. Presbítero Alexandre. Jesus fez uma transfusão de sangue no meu quarto. Ele fez uma cirurgia no meu quarto.
Aquele sangue que tinha ácido úrico foi transformado, foi injetado. Jesus fez um milagre na vida do meu filho. Ele tinha 13 anos. Aleluia! Quantas noites eu chorava, eu gritava, eu olhava para o meu filho e não tinha como. Mas um dia que Jesus falou comigo, que minha fé foi ativada, e isso motivou, e eu declarei cura, mesmo não vendo nas mãos. Quando foi com 20 dias, irmãos, a gente tinha esquecido do que tinha acontecido. Com 20 dias nós lembramos que foi pegar na mão dele, estava curadíssima. O meu filho não tinha nem digital na mão, voltou normal. Os pés, até o andado dele. E ele começou a jogar basquete, tinha 13 anos. Foi campeão estadual 2 vezes. Pelo colégio Claudizete aqui da cidade de Rio Largo. Escute. E ele entrou no exército ainda. E saiu como cabo do exército, você entendeu? Eu quero dizer que esse mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, ele pode também fazer na tua vida. Se esse Jesus curou o meu filho, fez uma transfusão de sangue no meu quarto, um milagre aconteceu, ele pode acontecer na tua vida. Amigo, se você crê, vamos fazer uma oração. Se você está entendendo do que eu estou falando, e que se você está afastado, volta para Jesus. Escreve aqui: eu quero voltar para Jesus. Aleluia! E se você ainda não é cristão, não é evangélico, diga assim: eu aceito Jesus como meu Salvador. Mas eu creio que esse mesmo Jesus, ele não muda, irmãos. Ele é inigualável, não há outro igual. Escuta, não há outro igual como esse Jesus. Quem conhece Jesus se apaixona por ele. Não é assim, irmão Kennedy? Ei, irmão Wellington, olha, é impossível você conhecer Jesus e você não se apaixonar por ele. Olha, aqui no programa Louvor de Palavra, existem muitos que é arriado os 4 pneus e o estrepe por Jesus, e eu sou um deles. Eu faço parte do grupo que é arriado os 4 pneus e o estrepe, que prega o evangelho de salvação, o evangelho de poder, que cura, milagre e transforma. Nós pregamos Jesus, o Filho de Deus, o meu Senhor. E este é a razão de estarmos aqui, é levar Ele para você que ainda não conhece, ainda não teve um encontro com Ele. E você pode ter um encontro com Ele ainda, agora mesmo. Não tem aquele problema teu? Não tem? Que você já procurou muitos meios e não encontrou? Eu vou ler aqui alguns.